Se esse vídeo apareceu para você, não é por acaso. Essa história vai mexer com o seu coração. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Capítulo 1. A estrada que engole o silêncio. O volante queimava nas minhas mãos. Sempre assim naquele trecho entre Paraíso do Tocantins e Gurupi. O sol de meio da tarde transformava a cabine num forno ambulante, mesmo com as duas janelas abertas e o vento quente entrando pelos lados. Não adiantava. O calor grudava na pele, misturado com o cheiro de diesel velho, borracha esquentada e poeira vermelha que subia da estrada esburacada. Eu já conhecia cada lombada daquela BR-153, cada curva traiçoeira, cada trecho onde a sinalização sumia e só restava confiar no instinto e na experiência de quem roda faz tempo. 22 anos na estrada. 22 anos carregando carga de um canto para o outro desse Brasil que ninguém vê de avião. Mas nos últimos 3 anos, a estrada virou outra coisa para mim. Virou refúgio, virou fuga, virou o único lugar onde eu conseguia respirar sem sentir o peso da ausência esmagando meu peito. Maria Clara se foi faz 3 anos, 2 meses e 17 dias. Câncer, silencioso, rápido, cruel. Do diagnóstico até o último suspiro foram só 7 meses. 7 meses que pareceram 7 dias. 7 meses em que eu vi a mulher da minha vida definhar na minha frente sem poder fazer nada, além de segurar a mão dela e mentir que ia ficar tudo bem. No final, ela sabia que eu estava mentindo, e eu sabia que ela sabia, mas a gente fingia, porque era o único jeito de aguentar. Depois do enterro, a casa em Araguaína virou um mausoléu. Cada canto tinha a presença dela. A xícara preferida ainda na prateleira. O roupão pendurado atrás da porta do quarto. O cheiro do sabonete que ela usava, que ainda teimava em ficar no banheiro mesmo depois de meses. Eu tentei, juro que tentei ficar, mas não conseguia. A solidão daquela casa era barulhenta demais. Gritava nos corredores vazios, berrava no silêncio da cozinha. Me sufocava no quarto onde a gente dormiu junto por 17 anos e onde eu agora acordava sozinho, esticando o braço para o lado dela da cama e encontrando só o vazio frio. Então, eu voltei para a estrada, peguei mais viagens. Aceitei fretes que ninguém queria. Rodei de madrugada, de domingo, de feriado, qualquer coisa para não voltar para casa, qualquer coisa para não sentir o peso daquele silêncio que doía mais que qualquer palavrão, qualquer briga, qualquer discussão que a gente já teve. A estrada, pelo menos, tinha movimento, tinha barulho de motor, tinha vento batendo na carroceria. Tinha outros caminhoneiros no rádio falando besteira, reclamando de fiscal, avisando sobre blitz. A estrada não cobrava explicação. Não perguntava por que eu não sorria mais. Não me olhava com aquela pena que eu via nos olhos dos vizinhos, dos parentes, dos amigos que pararam de ligar porque eu nunca atendia. Naquela tarde, eu estava voltando de Palmas. Carga de material de construção para entregar em Imperatriz. Frete bom, estrada conhecida, nada demais. O rádio estava desligado. Eu tinha cansado de ouvir música. Toda música me lembrava dela. Forró, sertanejo, aquelas modas antigas que ela adorava cantar enquanto cozinhava. Então, eu preferia o silêncio do motor, o ronco constante, o barulho das marchas mudando, o asfalto irregular chiando embaixo dos pneus. O céu começava a ganhar aquele tom alaranjado do fim de tarde. As sombras ficavam mais longas, as cigarras começavam seu coro estridente no cerrado seco dos 2 lados da pista. De vez em quando, passava uma cerca de arame farpado, um ou outro boi solitário pastando, uma placa desbotada avisando de algum vilarejo que ninguém conhece. Eu não tinha pressa. Nunca mais tive pressa depois que a Maria Clara se foi.
Porque pressa para quê? Para chegar aonde? Para voltar para casa vazia? Então eu seguia no meu ritmo, constante, mecânico, automático. Estava passando do quilômetro 42, depois daquela curva fechada que tem a placa meio torta avisando de animais na pista, quando algo me chamou a atenção. De longe, parecia um pano esquecido ou um saco de lixo jogado. Talvez um bicho morto na beira da estrada, desses que a gente vê todo dia e nem diminui mais a velocidade. Mas tinha algo errado naquela imagem, algo que não se encaixava no cenário. Diminuí um pouco, olhei pelo retrovisor lateral. O sol estava quase se pondo, jogando uma luz alaranjada e dura em tudo, criando sombras compridas que distorciam as formas. E então eu vi. Não era um pano, não era lixo, não era bicho, era uma pessoa. Meu pé pisou no freio instintivamente. O caminhão gemeu, as correias chiaram, a carga deslocou um pouco para frente com a freada brusca. Parei uns 50 metros à frente, coloquei o pisca-alerta e desci da cabine sem nem desligar o motor. O calor bateu no meu rosto como um tapa. O chão da estrada irradiava o calor acumulado do dia inteiro. Minhas botas levantavam nuvens de poeira vermelha a cada passo apressado que eu dava de volta. Meu coração batia rápido, forte, irregular. Porque agora, conforme eu me aproximava, a cena foi se revelando de um jeito que me fez travar no meio da estrada, a respiração presa, os pelos do braço arrepiados apesar do calor infernal. Não era só uma pessoa caída, era uma mulher. E ela não estava simplesmente ali, ela estava amarrada, presa a uma estaca de madeira cravada no chão duro a poucos metros da beira da pista. Os braços erguidos acima da cabeça, os pulsos enrolados numa corda grossa e apertada que mordia a pele já ferida e arroxeada. A cabeça caída para frente, o cabelo colado de suor e poeira no rosto. E a barriga. Meu Deus do céu, a barriga. Ela estava grávida, muito grávida. A barriga enorme projetada para frente, esticando o tecido rasgado e sujo de uma camiseta que um dia deve ter sido branca. 9 meses, talvez mais, pronta para nascer a qualquer momento. Dei mais alguns passos, ainda sem acreditar no que estava vendo. As pernas dela estavam dobradas, os joelhos no chão pedregoso, os pés descalços, sujos, com ferimentos recentes. A posição forçada, os braços esticados para cima pela corda, fazendo todo o peso da gravidez pender para frente de um jeito que devia ser tortura pura. Mas o pior ainda estava por vir, porque quando meus olhos desceram para o chão ao redor dela, eu senti meu estômago revirar. Tinha uma bacia velha, de metal enferrujado, encostada na estaca. E dentro dessa bacia, se movendo devagar, sinuosas, estavam 3 cobras, jararacas, grandes, peçonhentas, com as cabeças erguidas, as línguas finas saindo e entrando, os olhos fixos na mulher amarrada acima delas. 2 outras cobras rastejavam em círculo ao redor da estaca, subindo e descendo como se estivessem esperando ela cair, esperando ela fraquejar, esperando a hora certa de atacar. O cheiro era forte. Terra quente, urina, medo e algo mais, algo que eu não conseguia identificar, mas que fazia meu nariz arder. E então eu vi a placa, encostada na estaca, escrita com carvão em letras tortas e raivosas. Gravidez é muito caro. Naquele momento, o mundo parou. O barulho das cigarras sumiu. O vento parou de soprar. O calor deixou de existir. Só existia aquela cena, aquela mulher, aquela barriga, aquelas cobras e aquela placa maldita. Senti algo subir pela minha garganta. Raiva. Raiva pura. Raiva de um tipo que eu nunca tinha sentido antes. Nem quando a Maria Clara morreu, nem quando o médico disse que não tinha mais nada a fazer, nem quando eu tive que escolher o caixão. Isso era diferente. Isso era a raiva de quem olha para o mal de frente e reconhece que existe gente nesse mundo que não merece ser chamada de gente. Socorro! A voz veio fraca, quase um sussurro, vinda da mulher amarrada.
Ela tinha levantado a cabeça, os olhos inchados, quase fechados, o rosto marcado por hematomas recentes, o lábio rachado e sangrando, a pele queimada de sol e coberta de poeira grudada no suor. Mas os olhos dela me viram. E naqueles olhos eu vi tudo o que eu precisava saber: desespero, medo, dor, exaustão e um último fio de esperança que ainda não tinha morrido completamente. "Por favor", ela murmurou, a voz rouca. "Me tira daqui. Eu não quero morrer. Meu filho não tem culpa." As mãos dela se mexeram fracas contra a corda, tentando se soltar, mas não tinha força, não tinha mais nada, só tinha aquele último pedido, aquele último fio. E eu sabia, naquele exato momento, parado no meio daquela estrada vazia, no interior do Tocantins, com o sol se pondo atrás de mim e as sombras crescendo, que o resto da minha vida seria dividido em 2 momentos, antes de ver aquela cena e depois. Não tinha volta, não tinha como fingir que não vi. Não tinha como seguir viagem e deixar aquilo para trás como se fosse só mais uma paisagem ruim da estrada. Porque a estrada me ensinou muita coisa nesses 22 anos. Me ensinou que nem todo mundo que pede carona tem boas intenções. Me ensinou que tem posto que te rouba na cara dura. Me ensinou que fiscal corrupto é lei nesse país. Me ensinou a desconfiar, a me proteger, a não me meter onde não sou chamado. Mas a estrada também me ensinou outra coisa. Me ensinou que quando você vê alguém caído, você para. Quando você vê alguém em perigo, você ajuda. Quando você vê o mal acontecendo na sua frente, você age. Porque se você não faz nada, você vira cúmplice. E eu já tinha perdido demais na vida para perder também minha humanidade. Respirei fundo, sequei o suor da testa com as costas da mão e dei o primeiro passo em direção àquela mulher. As cobras perceberam meu movimento e foi aí que tudo começou de verdade. Continua no capítulo 2. Tentar novamente. Descer, continue capítulo 2. Cordas e veneno. As cobras se agitaram. 3 cabeças triangulares se ergueram da bacia enferrujada ao mesmo tempo, as línguas vibrando no ar quente, sentindo minha presença. As outras 2 que rastejavam no chão pararam, enrolaram os corpos grossos e ficaram na defensiva. Jararacas, eu conhecia bem. Qualquer caminhoneiro que roda pelo interior conhece. Bicho traiçoeiro, rápido, peçonhento. Uma mordida dessas e você tem minutos, talvez meia hora se tiver sorte, antes do veneno começar a necrosar a carne. E aquela mulher estava ali, amarrada, exausta, grávida até não poder mais, cercada por 5 delas. Meu coração martelava no peito, mas a raiva era maior que o medo. Olhei para o lado. Tinha uns galhos secos caídos perto de uma cerca velha, uns 3 metros para trás. Recuei devagar, sem tirar os olhos das cobras. Peguei o maior que encontrei. Era fino, mas resistente, do tamanho do meu braço. Voltei com cuidado, cada passo calculado, as botas pesadas esmagando cascalho e terra seca. "Fica quieta", falei para a mulher, a voz saindo mais firme do que eu sentia por dentro. "Não se mexe. Eu vou tirar você daí." Ela não respondeu. Só deixou a cabeça cair de novo, como se o esforço de erguer tivesse consumido o resto da força que ainda tinha. Cheguei a uns 2 metros da estaca. As cobras ficaram mais agitadas. A maior delas, que devia ter quase 1,5 metros, saiu da bacia e veio deslizando na minha direção, o corpo fazendo aquele movimento sinuoso característico, a cabeça erguida, pronta para dar o bote. Bati o galho no chão com força. Paf! O barulho ecoou seco. Levantou poeira. A cobra hesitou, recuou uns centímetros. Bati de novo. Paf! Paf! Sai! Gritei, a voz rasgando a tarde silenciosa. Sai daqui! Bati mais forte, mais rápido. Fiz barulho, fiz escândalo. Avancei batendo o galho no chão, nos lados, criando um círculo de som e movimento ao meu redor.
As cobras começaram a recuar, não porque tivessem medo, mas porque bichos assim não atacam se não se sentem encurralados. Elas tinham o mundo inteiro para ir. Não precisavam brigar comigo. A maior desapareceu entre as pedras na lateral da estrada. 2 outras seguiram. As que estavam na bacia ficaram mais tempo resistindo, mas quando eu chutei a lateral do metal enferrujado com a bota, fazendo aquele som metálico alto e estridente, elas também se mandaram, deslizando rápido para o mato seco. Só quando a última sumiu na vegetação rasteira é que eu respirei. O suor escorria pelo meu rosto, ardendo nos olhos, a camisa grudada nas costas, o coração ainda disparado. Mas não tinha tempo para alívio. Joguei o galho longe e me virei para a mulher. De perto, a cena era ainda pior. Os pulsos estavam em carne viva onde a corda apertava. Marcas escuras subiam pelos braços, hematomas velhos e novos misturados, criando um mapa de dor na pele dela. O rosto inchado num lado só, sinal de tapa forte, recente, o olho direito quase fechado. O lábio partido com sangue seco, grudado no canto da boca. A barriga enorme se mexia. O bebê dentro dela ainda estava vivo, ainda se debatia, ainda lutava. Puxei a faca que sempre carrego na lateral da bota. É uma faca velha, cabo de madeira gasto, lâmina fina, mas afiada. Meu pai me deu quando comecei a rodar. Na estrada, uma faca e um isqueiro salvam mais que reza, ele dizia. Segura firme, avisei, passando o braço ao redor da cintura dela para segurar o peso enquanto cortava. Isso vai doer quando você cair, mas é só um segundo. Ela murmurou algo que não entendi, talvez um tá bom, talvez só um gemido. Passei a lâmina pela corda. O material estava velho, duro de sol e sujeira, mas a faca era boa. 3, 4 serrações e a primeira camada cedeu. Mais algumas e a corda se rompeu com um estalo seco. O corpo dela desabou no meu braço. Era um peso morto, um peso fraco, um peso de gente que tinha desistido de ficar em pé fazia tempo. Segurei como pude, ajoelhado no chão pedregoso, baixando ela devagar até encostar as costas dela na minha coxa. As mãos dela caíram para os lados, os pulsos roxos e feridos virando para cima, a pele marcada pela corda como se tivesse sido queimada. Calma, calma, falei, mais para mim que para ela. Você tá segura agora. Tirei a camisa xadrez que usava por cima da camiseta e coloquei sobre os ombros dela. Não ia ajudar muito contra o calor, mas pelo menos cobria um pouco a roupa rasgada, dava um mínimo de dignidade. Foi aí, com ela ali nos meus braços, que eu vi o resto. As marcas não eram só nos pulsos e no rosto. Tinha um roxo feio na lateral das costelas. Marcas de dedos no pescoço, como se alguém tivesse apertado. Um corte fechando na testa. Arranhões nos braços. As pernas cheias de sujeira, sangue seco, feridas abertas nos joelhos de tanto ficar ajoelhada no chão duro. E a barriga... Deus do céu, a barriga tinha uma marca roxa também, do lado esquerdo, como se tivesse levado um chute. Senti a raiva voltar, mais forte, mais quente. Isso não tinha sido acidente, não tinha sido queda, não tinha sido nada que não fosse covarde, criminoso e monstruoso. Alguém tinha batido nela, muito, com força, com ódio, e depois tinha arrastado ela grávida, amarrado numa estaca, cercado de cobras e deixado ali para morrer. Quem foi? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar. Quem te fez isso? Ela tentou abrir os olhos. Conseguiu só um pouco. A respiração estava fraca, rápida demais. Geraldo. A voz saiu num fio. Bah, meu marido. A palavra marido saiu como se queimasse a boca dela. Ele bebe. Continuou cada palavra custando um esforço visível. Todo dia. Me bate. Diz que eu sou peso morto. Que esse bebê vai arruinar a vida dele. Ela engoliu seco. A garganta devia estar seca como lixa. Ontem ele perdeu o emprego. Voltou para casa transtornado. Começou a beber mais. E disse...
Disse que ia resolver os dois problemas de uma vez. Uma lágrima escorreu do canto do olho inchado dela, fazendo um caminho limpo na poeira grudada na pele. Ele me arrastou, me trouxe aqui, me amarrou. A voz falhou, mas ela insistiu. Disse que as cobras iam fazer o que ele não teve coragem. Fechei os olhos por um segundo, só um segundo. Porque se eu ficasse olhando para aquele rosto machucado, para aquela barriga chutada, para aquelas marcas todas, eu ia fazer algo que não podia fazer. Ia voltar para o caminhão, pegar o pé de cabra que fica embaixo do banco, procurar esse Geraldo maldito e fazer justiça do meu jeito. Mas não era sobre mim, não era sobre raiva, não era sobre vingança, era sobre aquela mulher e sobre o bebê dentro dela que ainda lutava para viver. Qual seu nome? Perguntei, forçando a voz a ficar calma. Helena, ela murmurou. Helena, eu vou te levar para o hospital agora. Mas eu preciso que você fique acordada, tá ouvindo? Preciso que você fique comigo. Ela tentou acenar com a cabeça, mas o movimento foi tão fraco que quase não aconteceu. Passei o braço por baixo das pernas dela e outro por trás das costas. Era magra demais. Mesmo com a barriga enorme, o corpo dela era leve de forma assustadora. Leve de fome, leve de sofrimento, leve de ter perdido tudo menos a vida que carregava dentro dela. Levantei com cuidado. Meus joelhos estalaram, minhas costas reclamaram, mas eu já tinha carregado carga mais pesada. Fui andando rápido de volta para o caminhão, ela nos meus braços, a cabeça dela encostada no meu peito, o sol já tocando o horizonte e tingindo o céu de vermelho e laranja. Cada passo levantava poeira, cada passo me afastava daquela estaca maldita. Cada passo era um passo em direção à vida, em vez da morte. Quando cheguei no caminhão, abri a porta do carona com o cotovelo, ajeitei Helena no banco com o máximo de cuidado que consegui. Ela gemeu de dor quando a barriga pressionou contra o encosto, mas não tinha jeito melhor de colocar. Puxei o cinto de segurança e passei por cima dela, prendendo sem apertar muito. Aguenta firme, falei, já indo para o lado do motorista. Hospital mais próximo é em Gurupi. 40 minutos se eu forçar. Subi na cabine, liguei o motor, que ainda estava roncando baixo, tirei o pisca-alerta e enfiei o pé no acelerador. O caminhão gemeu, engrenagens rangendo, a carga na traseira balançando com a arrancada brusca. Não era para fazer isso com um caminhão carregado. Não era para sair em disparada assim, mas tinha uma mulher grávida morrendo no banco do lado e um bebê que podia estar sofrendo depois de um chute na barriga. As regras de direção defensiva iam ter que esperar. A estrada começou a passar mais rápido, o motor roncando alto, as marchas subindo, 70, 80... 90 quilômetros por hora, num caminhão velho carregado de material de construção. Helena gemia baixo a cada buraco, a cada solavanco. A mão dela apertava a barriga, protegendo, sempre protegendo. E o nome do bebê? Perguntei, precisando mantê-la acordada, precisando que ela continuasse aqui comigo. Você já escolheu? Ela demorou para responder, os olhos fechados, a respiração irregular. Helena, insisti mais alto. O nome do bebê, me conta. Joaquim. A voz veio fraca, mas veio. Eu prometi que ia proteger ele, mesmo que ninguém me protegesse. Você protegeu? Falei, a voz saindo mais embargada do que eu queria. Você aguentou firme. Joaquim tá vivo por sua causa. Você é forte, Helena. Mais forte que qualquer covarde que levanta a mão para uma mulher. Ela não respondeu, mas vi a mão dela apertar a barriga com um pouco mais de força, como se estivesse dizendo para o filho, aguenta, meu menino, só mais um pouco. O céu foi escurecendo. As primeiras estrelas começaram a aparecer. A estrada ficou mais escura, iluminada só pelos faróis do caminhão cortando a noite. E eu dirigi como nunca tinha dirigido na vida. Porque não era só uma carga que eu estava levando, era 2 vidas que dependiam de cada segundo, de cada decisão,
de cada curva que eu fazia naquela estrada que de repente tinha deixado de ser fuga e tinha virado propósito. Continua no capítulo 3. Tentar novamente descer, continue capítulo 3. Entre a vida e o abismo. A estrada parecia não ter fim. Cada quilômetro se arrastava como se fosse 10. Cada curva demorava uma eternidade para chegar. O motor do caminhão berrava, forçado além do que devia, mas eu não tirava o pé do acelerador. Helena estava calada demais. Olhei para o lado. A cabeça dela pendia para frente, o queixo quase encostando no peito. A respiração era rasa, rápida, irregular. Helena, chamei alto. Fica comigo, não dorme não. Nada. Helena! Ela se mexeu um pouco, um gemido fraco escapando dos lábios rachados. Tô aqui, murmurou, mas a voz estava distante, longe demais. Meu coração apertou. Já tinha visto gente assim antes. Gente que começa a desligar, a entrar naquele lugar, entre estar acordado e desmaiar. Corpo economizando energia porque não tem mais reserva nenhuma. Procurei algo para falar. Qualquer coisa que a mantivesse presente, que a impedisse de escorregar para o vazio. Me conta de Joaquim. Falei forçando a voz a soar calma, mesmo com o desespero crescendo no peito. Por que esse nome? Silêncio. Então, fraco, quase sussurrado. Era o nome do meu pai. Ela respirou fundo, com dor. Ele morreu. Quando eu tinha 7 anos. Acidente na construção. Ele era pedreiro. Caiu de um andaime. A voz dela tremia. Cada palavra custava. Minha mãe sempre dizia que ele era o homem mais honesto que ela conheceu. Trabalhador. Não bebia, não batia. Cuidava da gente. Uma pausa longa. Achei que ela tinha apagado de novo, mas então continuou. Eu queria que meu filho tivesse um homem bom, como exemplo, mesmo que fosse só o nome. A última frase saiu embargada, carregada de dor que ia muito além dos ferimentos físicos. Ele vai ter, respondi, a garganta apertada. Joaquim vai crescer sabendo que a mãe dele é a mulher mais corajosa que existe, que ela aguentou o inferno para manter ele vivo. Eu tentei sair. Helena continuou, como se precisasse falar, como se guardar aquilo fosse pesar demais. Tentei várias vezes, mas Geraldo sempre dizia que ia me matar, que ia achar a gente onde quer que eu fosse. Ele quebrou meu celular, isolou a gente, não deixava eu ver ninguém. Respirou com dificuldade. Quando descobri que estava grávida, achei que ia melhorar, que ele ia mudar. Uma risada amarga, sem alegria. Mas piorou. Quanto maior a barriga ficava, mais ele bebia. Mas ele batia, dizia que eu estava feia, gorda, inútil. Ele está errado. Cortei, firme. Você não é nada disso. Você é uma mãe lutando pelo filho. Não existe nada mais importante que isso. Ela não respondeu. Mas vi a mão dela se mover devagar até a barriga, os dedos machucados pousando com cuidado sobre o tecido esticado. Passamos por uma placa. Gurupi, 28 km. 28 quilômetros. Talvez 20 minutos se eu mantivesse essa velocidade insana. Talvez 15 se eu arriscasse mais. Mas o caminhão já tremia todo. A carga na traseira balançava perigosamente a cada curva mais fechada. As correias gemiam. O motor estava quente demais. O ponteiro da temperatura já no limite do vermelho. E Helena estava ficando mais fraca a cada minuto. Foi quando ela gemeu. Não foi um gemido normal. Foi diferente, mais profundo, mais gutural. E a mão que estava na barriga se apertou com força. Ai, ela sussurrou. Ai, não. Olhei rápido para o lado, o coração disparando. O que foi? O que está sentindo? Dói. Ela respirou fundo, o rosto se contorcendo. Dói muito. A barriga tá apertando. Merda. Não podia ser. Apertando como? Perguntei, já sabendo a resposta, mas precisando ouvir. Como se tivesse pegando fogo por dentro. E depois alivia.
mas volta, cada vez mais forte. Contrações. Ela estava entrando em trabalho de parto. Ali. Agora. No meio da estrada. Dentro de um caminhão velho a 90 por hora. Aguenta, Helena, falei, a voz saindo mais dura do que pretendia. Aguenta só mais um pouco. Falta pouco. Hospital tá quase chegando. Não consigo. Ela chorou. As lágrimas descendo. Não consigo segurar. Ele tá vindo. Joaquim tá vindo. A mão dela apertou a barriga com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. E então eu vi. A calça rasgada dela estava ficando molhada. Começando pelas pernas, subindo, manchando o tecido de um líquido claro que refletia a luz fraca do painel. A bolsa tinha estourado. Não, não, não! Helena repetia, a voz subindo em pânico. Ainda não! Ainda não! Por favor, ainda não! Enfiei o pé mais fundo no acelerador, o motor berrou, a agulha do velocímetro passou dos 100. Não era seguro, não era sensato, mas não tinha outra opção. A estrada começou a subir numa lombada longa. O caminhão perdeu velocidade, roncando alto, a carga empurrando para trás, lutando contra a gravidade. Vamos, vamos, vamos! Gritei para o caminhão, como se ele pudesse me ouvir, como se pudesse entender a urgência. Helena gemeu mais alto, o corpo inteiro se contraindo no banco, as costas arqueando. Tá doendo! Ela gritou pela primeira vez, gritando de verdade. Tá doendo muito. Respira. Falei alto, tentando lembrar de alguma coisa que a Maria Clara tinha me contado sobre quando ela quase ficou grávida, anos atrás, antes de descobrirmos que não podia. Respira fundo, dentro pelo nariz, fora pela boca. Não sei se ela me ouviu, não sei se adiantou alguma coisa, mas ela tentou. Tentou respirar, tentou controlar, tentou segurar, porque uma mãe faz isso. Aguenta o impossível quando é pelo filho. Chegamos no topo da lombada. Do outro lado, lá embaixo, as luzes de Gurupi começavam a aparecer. Ainda pequenas, ainda distantes, mas lá. Tá vendo? Falei apontando. Tá vendo as luzes? É lá. A gente vai chegar. Vai dar tempo. Helena olhou. Os olhos quase fechados de tão inchados, mas olhou. Promete, ela sussurrou. Promete que vai salvar ele. Se eu não conseguir, promete que cuida do Joaquim. Ninguém vai morrer. Cortei, a voz rasgando. Você vai conhecer seu filho, vai ver ele crescer. Vai ver o primeiro sorriso, a primeira palavra, o primeiro passo. Você vai ver tudo, Helena. Eu prometo que você vai ver. Ela tentou sorrir. Foi o sorriso mais triste que já vi na vida. E então veio outra contração. Mais forte, mais longa. Helena gritou. Um grito de dor pura, de corpo sendo rasgado de dentro para fora, de natureza avançando sem piedade. A descida começou. Tirei o pé do acelerador, deixei a gravidade ajudar. As rodas girando mais rápido, o caminhão ganhando velocidade perigosa. 15 quilômetros, 10, 8. As luzes ficaram maiores. Casas começaram a aparecer nas laterais. Postos de gasolina, comércios fechados. Segura... Helena chorava. Não consigo... Ele tá vindo... Ai, meu Deus, ele tá vindo. 5 quilômetros. Uma placa azul com H branco. Hospital Regional, 3 quilômetros. Tá ouvindo? Gritei. 3 quilômetros! 3! Aguenta! 3 quilômetros que pareciam 300. Helena gritou de novo. As mãos apertando o banco, os pés empurrando contra o assoalho, o corpo inteiro tenso. Passei um sinal vermelho. Não tinha ninguém, não tinha carro, não tinha nada além da necessidade urgente de chegar. 2 quilômetros. 1. E finalmente, o hospital apareceu na frente. Um prédio baixo, caiado de branco, com uma placa iluminada. Emergência. Entrei direto na rampa de acesso, buzinando sem parar, acendendo e apagando os faróis. Parei o caminhão torto, mal estacionado, atravancando metade da entrada. Desliguei o motor, pulei para fora, corri para o lado do carona. Helena estava quase inconsciente.
o rosto branco, os lábios sem cor, a respiração fraca demais, mas a barriga se mexia, contrações visíveis sob a pele esticada. Abri a porta, soltei o cinto, passei os braços por baixo dela e a peguei no colo de novo. Dessa vez ela não pesava quase nada, como se tivesse consumido tudo que tinha só para chegar até ali. "Alguém!" gritei, correndo em direção à porta automática de vidro. "Socorro! Preciso de ajuda!" A porta se abriu. Ar frio do ar-condicionado bateu no meu rosto suado. Uma enfermeira apareceu. Olhou para mim. Olhou para Helena no meu colo. E os olhos dela se arregalaram. "Meu Deus!" Ela gritou para trás. "Maca! Agora!" Mais gente apareceu. Correria. Vozes gritando. Mãos pegando Helena de mim. "Ela está em trabalho de parto", falei rápido. "Bolsa estourou. Tem contração forte." Ela foi amarrada, espancada. Ficou horas ao sol. Acho que as costelas estão quebradas. Um médico jovem, de jaleco branco aberto, apareceu empurrando uma maca. "Coloca aqui", ordenou. Deitei Helena na maca. Ela gemeu fraco. E no mesmo segundo em que a colocaram, ela se contraiu toda de novo, arqueando as costas, gritando. "Ela tá coroando!" Uma enfermeira gritou. "O bebê tá vindo! Centro cirúrgico, agora!" O médico berrou. Começaram a empurrar a maca corredor adentro, rápido, correndo. Tentei seguir, mas uma mão me segurou pelo braço. "Senhor, o senhor não pode entrar." Uma enfermeira mais velha falou, firme, mas gentil. "Mas ela tá sozinha." Comecei, a voz falhando. "A gente cuida dela agora. O senhor fez sua parte. Trouxe ela viva até aqui. Deixa a gente fazer a nossa." Fiquei ali parado, no meio do corredor, sujo de poeira e suor, tremendo sem conseguir parar. A porta do centro cirúrgico se fechou. E pela primeira vez, desde que vi Helena amarrada naquela estaca, eu não sabia mais o que fazer. Só sabia esperar e rezar para que não fosse tarde demais. Continua no capítulo 4. Tentar novamente DC, continue capítulo 4. O choro que rompe o silêncio. A sala de espera era pequena e claustrofóbica, paredes verde-água descascadas, cheiro de desinfetante misturado com café velho, cadeiras de plástico duro enfileiradas contra a parede. Uma TV antiga pendurada no canto transmitia algum programa de notícias sem som. A luz fluorescente piscava de vez em quando, fazendo um zumbido irritante. Eu estava sentado com os cotovelos nos joelhos, as mãos entrelaçadas na frente do rosto, olhando para o chão sem ver nada. Minha camisa estava encharcada de suor, a calça suja de poeira vermelha, as botas marcadas de lama seca. Eu devia estar parecendo um louco que tinha saído do meio do mato. E talvez fosse exatamente isso que eu era. O relógio na parede marcava 21h47. Já fazia mais de 1 hora desde que levaram Helena. 1 hora de silêncio, 1 hora sem notícia nenhuma, 1 hora olhando para aquela porta do centro cirúrgico esperando ela se abrir. Tinha mais 3 pessoas na sala de espera. Um homem idoso cochilando numa cadeira do canto, a cabeça caída para o lado. Uma mulher jovem com um bebê de colo, balançando ele devagar enquanto mexia no celular. E um rapaz de uns 20 anos com o braço enfaixado, cara de dor, mas esperando em silêncio. Ninguém falava com ninguém. Cada um preso no próprio mundo de preocupação. Tentei rezar. Fazia tempo que não fazia isso. Desde o velório da Maria Clara, acho. Desde o dia em que pedi para Deus levar ela sem dor e ele não me ouviu. Ela sofreu até o último segundo. Depois daquilo, parei de rezar. Mas ali, naquela sala de espera fria e impessoal, com o cheiro de hospital entrando pelas narinas e grudando na garganta, eu tentei de novo. Por favor, deixa ela viver. Deixa o bebê viver. Eles não merecem isso. Já sofreram demais. Não sabia se Deus ainda me ouvia. Não sabia se ele se importava com as orações de um caminhoneiro viúvo que tinha abandonado a fé junto com a esperança. Mas eu tentei mesmo assim.
porque era a única coisa que eu podia fazer. Passos rápidos no corredor. Ergui a cabeça de repente, o coração disparando, mas era só uma enfermeira passando com uma bandeja de medicamentos. Nem olhou na nossa direção. Voltei a olhar para o chão. As mãos tremiam. Tentei juntar elas com mais força para parar o tremor, mas não adiantou. Adrenalina, cansaço, medo, tudo misturado num coquetel que deixava meu corpo em modo de alerta constante, mesmo sem ter nada para fazer. Pensei em Helena, no rosto machucado dela, nos hematomas, nas marcas de corda nos pulsos, na barriga chutada, e pensei naquele covarde. Geraldo, o nome queimava só de pensar. Que tipo de homem faz isso? Que tipo de criatura bate numa mulher grávida, amarra ela numa estaca cercada de cobras e vai embora para deixar ela morrer? Não era homem, era monstro. E monstro assim não merecia perdão, não merecia segunda chance. Não merecia nada além de pagar por cada segundo de sofrimento que causou. A raiva voltou, quente, sufocante. Mas junto com a raiva veio outra coisa: culpa. Porque eu passei naquela estrada tantas vezes, toda semana, às vezes mais, sempre no mesmo horário, sempre na mesma rota. Quantas vezes Helena tinha apanhado enquanto eu passava por perto sem saber? Quantas vezes ela gritou por socorro e ninguém ouviu? Quantas vezes ela tentou fugir e foi arrastada de volta? Eu não podia ter feito nada. Eu não sabia. Mas mesmo assim, a culpa pesava. Porque o mundo é cheio de gente sofrendo em silêncio. Gente apanhando atrás de portas fechadas. Gente morrendo devagar e ninguém percebe até ser tarde demais. Como foi com a Maria Clara. Ela sofreu tanto nos últimos meses. A dor era constante, mesmo com a morfina. Ela emagrecia todos os dias. Perdia o cabelo, perdia a força, perdia pedaços de si mesma até não sobrar quase nada. E eu ficava ali, segurando a mão dela, dizendo que ia ficar tudo bem, sabendo que era mentira. No final, quando ela morreu, quase foi um alívio. Não alívio para mim, alívio para ela. Porque pelo menos a dor tinha acabado. Mas o vazio que ficou, esse nunca acabou. Passei a mão no rosto, esfregando os olhos cansados. Não era hora de pensar nisso. Não era hora de voltar para aquele lugar escuro onde eu me escondia quando a saudade apertava demais. Era hora de ficar presente, ficar acordado, ficar ali. Por Helena, por Joaquim. A porta do centro cirúrgico se abriu. Levantei num pulo, o coração quase parando. Um médico saiu. O mesmo que tinha pegado Helena. Jovem, magro, jaleco manchado de sangue. Sangue. Meu estômago revirou. Ele olhou para a sala de espera. Os olhos dele encontraram os meus. E eu soube. Pela cara dele, pelo jeito que ele respirou fundo antes de vir na minha direção, eu soube que algo tinha acontecido. Bom ou ruim eu ainda não sabia, mas algo tinha acontecido. Senhor, ele chamou, a voz cansada. Foi o senhor que trouxe a gestante? Fui até ele com as pernas bambas. Fui. Ela tá... Não consegui terminar a frase. As palavras travaram na garganta. O médico olhou para mim e então, devagar, ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, cansado, mas real. Ela tá viva, disse. E o bebê também. Tudo ao meu redor virou água. As pernas fraquejaram. Tive que segurar no batente da porta para não cair. Tá vivo, repeti, como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. Vivo e chorando forte. O médico confirmou, o sorriso crescendo um pouco. Um menino, 3,2 kg, pulmões potentes. Algo explodiu no meu peito. Alívio, alegria, gratidão, tudo de uma vez tão forte que ardeu nos olhos. E ela? Helena, como ela tá? O sorriso do médico diminuiu um pouco. Ela tá estável, mas foi por pouco. Chegou aqui extremamente desidratada, desnutrida, com 2 costelas fraturadas, hematomas internos e começando uma infecção nos ferimentos dos pulsos. Ele fez uma pausa. Mais meia hora lá fora
e a gente não teria conseguido salvar os dois. Talvez nenhum deles. As palavras caíram como pedras no estômago. Meia hora, 30 minutos. A diferença entre vida e morte. Ela vai ficar bem? Perguntei, a voz rouca. Vai precisar de alguns dias internada. Antibióticos, hidratação, repouso. O corpo dela passou por um trauma severo. Ele me olhou sério. Alguém fez isso com ela? O marido, respondi, cuspindo a palavra como se fosse veneno. Amarrou ela numa estaca, cercou de cobra e deixou lá para morrer. A expressão do médico endureceu. A gente já notificou a polícia. É obrigação legal em casos de violência doméstica. Eles devem chegar em breve para colher o depoimento dela. E o bebê, Joaquim, ela vai poder ver ele? Assim que a gente transferir ela para o quarto. Ele está bem, mas vamos deixar em observação por algumas horas. Considerando o trauma que o corpo da mãe sofreu, é protocolo. Acenei com a cabeça, ainda processando tudo. Vivos, os dois, contra todas as probabilidades. Posso ver ela? Perguntei. O médico hesitou. O senhor é... Ninguém, respondi. Só alguém que passava na estrada. Ele me olhou por um longo momento, lendo meu rosto, lendo a sujeira na minha roupa, lendo o cansaço nos meus olhos. Ela pediu por você, disse finalmente. Assim que acordou da sedação, primeira coisa que perguntou foi pelo homem que a salvou. Algo apertou no peito. Pode entrar. Ele continuou fazendo sinal para o corredor. Quarto 7. Mas só 15 minutos. Ela precisa descansar. Segui pelo corredor com passos lentos. Cada porta que passava, cada som de monitor, cada cheiro de remédio me lembrava do tempo que passei em hospitais com a Maria Clara. Mas era diferente agora. Aqui não tinha morte esperando no fim do corredor. Aqui tinha vida, vida nova, vida que teimou em continuar apesar de tudo. Cheguei na porta do quarto 7. Estava entreaberta. Bati de leve. Entra. A voz de Helena veio fraca, mas clara. Empurrei a porta devagar. O quarto era pequeno. Uma cama, uma poltrona velha no canto, uma janela com cortina azul desbotada. Helena estava deitada, a cabeceira levantada, o corpo coberto por um lençol branco. Tinha soro no braço, um monitor de pressão apitando baixinho. O rosto ainda estava inchado. Os hematomas ainda estavam lá. Mas os olhos dela estavam diferentes. Estavam vivos. Você veio, ela disse, e pela primeira vez eu vi algo que não tinha visto antes naquele rosto machucado. Um sorriso. Pequeno, dolorido, mas real. Claro que vim, respondi, entrando devagar. Precisava saber se vocês dois estão bem. Graças a você, ela sussurrou, as lágrimas começando a descer. Graças a você, a gente tá aqui. Joaquim tá vivo. Eu tô viva. Não soube o que dizer. Então não disse nada. Só fiquei ali, de pé no meio do quarto, as mãos nos bolsos, tentando controlar a emoção que subia pela garganta. Eu ainda não vi ele, Helena continuou, a voz quebrando. Ainda não peguei meu filho no colo, mas eu ouvi. Ouvi o choro dele quando nasceu. E foi o som mais lindo que já escutei na vida. Ela levou a mão ao rosto, secando as lágrimas. Eu achei que a gente ia morrer. Achei que nunca ia conhecer meu menino. Que ele ia morrer antes de nascer por causa daquele... Não conseguiu terminar, mas não precisava. Ele não vai te machucar nunca mais, falei, firme. A polícia já sabe. Ele vai pagar pelo que fez. Helena acenou com a cabeça, mas viu o medo ainda presente nos olhos dela. Medo de que ele voltasse. Medo de que achasse ela. Medo de que tudo acontecesse de novo. Conheci esse medo. Vi ele nos olhos da Maria Clara quando o médico deu o diagnóstico. Medo do inevitável. Medo do que não se pode controlar. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez o inevitável não era a morte. Era a vida. E a vida, por mais assustadora que fosse, sempre valia a pena lutar. Continua no capítulo 5.
Tentar novamente descer continue, capítulo 5, Fantasmas e Promessas. Fiquei mais 10 minutos com Helena antes que a enfermeira entrasse e me pedisse para sair. Ela precisava descansar, tomar medicação, ser examinada de novo. Saí do quarto com um peso estranho no peito. Não era ruim, não era bom, era só pesado. Como se algo dentro de mim tivesse se movido do lugar depois de 3 anos parado. O corredor do hospital estava mais vazio agora. Luzes diminuídas para não incomodar os pacientes. O som dos monitores apitando baixinho dentro dos quartos. Passos abafados de enfermeiras fazendo ronda. Parei na frente de uma janela que dava para o estacionamento. Lá embaixo, meu caminhão continuava torto, atravancando a rampa de emergência. Ninguém tinha reclamado, ninguém tinha mandado tirar. Provavelmente porque viram o estado em que Helena chegou e entenderam a urgência. Encostei a testa no vidro frio, fechei os olhos. E pela primeira vez em 3 anos, não pensei na Maria Clara como uma ferida aberta. Pensei nela como ela era, forte, decidida, corajosa. Ela teria feito a mesma coisa. Se tivesse visto Helena naquela estaca, não teria pensado 2 vezes. Teria parado, teria ajudado, teria brigado com o mundo inteiro se fosse preciso. Era assim que ela era. E talvez, só talvez, um pouco dela ainda vivesse em mim, nas escolhas que eu fazia, no jeito que eu via o mundo, na coragem de parar quando seria mais fácil seguir em frente. Senhor, uma voz me tirou dos pensamentos. Virei. Era um policial. Uniforme da Polícia Militar do Tocantins. Jovem, talvez uns 30 anos, expressão séria. Boa noite, cumprimentei me endireitando. O senhor é quem trouxe a vítima de violência doméstica, a gestante? Sou eu. Ele puxou um bloquinho do bolso. Preciso de algumas informações. O senhor pode me acompanhar? Seguimos até uma salinha no fim do corredor. Pequena, com uma mesa, 2 cadeiras e uma máquina de café velho no canto. Ele me ofereceu uma cadeira e sentou do outro lado da mesa. Seu nome completo? Roberto Silva Mendes. Profissão? Caminhoneiro. Endereço? Dei o endereço da casa em Araguaína, a casa vazia que eu evitava. Ele anotou tudo com letra caprichada, depois olhou para mim. Me conta o que aconteceu. Do começo. Respirei fundo e contei. Contei sobre a estrada, sobre o vulto estranho que vi de longe, sobre a mulher amarrada, as cobras, a placa, o estado em que Helena estava. O policial ia anotando, a expressão ficando cada vez mais fechada conforme eu falava. E ela te disse quem fez isso? O marido, Geraldo. Sobrenome eu não sei. Ela disse que ele perdeu o emprego ontem, ficou bêbado e decidiu... A palavra travou na garganta. Decidiu resolver 2 problemas de uma vez. Ela grávida e o bebê. O policial parou de escrever. Olhou para mim com uma expressão que misturava raiva e nojo. Ah, filho da puta, murmurou mais para si mesmo do que para mim. Tem como prender ele? Tem e vai ser preso, garantiu. Tentativa de homicídio qualificado, duplo considerando o bebê. Violência doméstica continuada pelos hematomas antigos. Tortura. Ele fechou o bloquinho. Esse cara não vai ver a rua tão cedo. E ela? Ela vai ficar protegida? Vamos colocar vigilância no hospital. E quando ela tiver alta, vamos encaminhar ela para casa-abrigo. Tem uma aqui em Gurupi, específica para mulheres em situação de violência. Acenei com a cabeça, mas algo ainda incomodava. E depois, quando ela sair da casa-abrigo, ele vai saber onde procurar, vai saber onde ela mora. O policial suspirou. Medida protetiva, ordem de restrição, tornozeleira eletrônica se o juiz autorizar. Fez uma pausa. Mas vou ser sincero com o senhor. O sistema falha. Falha demais. A gente faz o que pode, mas... Deixou a frase no ar. Eu sabia o que ele não estava dizendo.
que tinha mulher que voltava para o agressor, que tinha homem que descumpria a medida protetiva, que tinha juiz que soltava em audiência de custódia, que tinha delegacia que não levava a sério. O sistema falhava e quem pagava era sempre a vítima. Ela tem família? O policial perguntou. Não sei, não deu tempo de conversar direito. A gente vai verificar, se tiver melhor. Rede de apoio ajuda muito nesses casos. Ele se levantou, guardando o bloquinho. O senhor salvou a vida dela, sabe disso, né? Não respondi. Porque não parecia que eu tinha salvado nada. Parecia só que eu tinha feito o mínimo que qualquer ser humano decente faria. A gente precisa de mais gente como o senhor, o policial continuou. Gente que para, gente que ajuda. Maioria vê e passa reto. Finge que não é com eles. Eu quase fiz isso, confessei, as palavras saindo antes que eu pudesse segurar. Quase achei que era só lixo na estrada. Quase não parei. Mas parou. E isso que importa. Ele me estendeu a mão, apertei. Obrigado, seu Roberto, de verdade. Quando o policial saiu, fiquei sozinho naquela salinha. O silêncio voltou, pesado, denso. Olhei para o relógio na parede. Quase meia-noite. Devia ir embora. Devia voltar para o caminhão, procurar um lugar para dormir, descansar. Tinha frete para entregar. Compromissos. Vida para seguir. Mas não conseguia ir. Algo me prendia ali. Algo que eu não conseguia nomear. Saí da salinha e voltei para o corredor. Passei pelo quarto de Helena. A porta estava fechada agora. Luz apagada. Ela devia estar dormindo. Continuei andando. Sem rumo. Só andando, passei pela UTI neonatal. A porta tinha uma janela de vidro. Olhei para dentro. Eram 6 berços transparentes, 5 vazios, um ocupado. E dentro daquele berço, enrolado num coeiro azul claro, com uma toquinha branca na cabeça pequena, estava Joaquim. Fiquei ali parado, olhando através do vidro. Ele era minúsculo, vermelho, os olhos fechados. A boquinha se mexendo de vez em quando, como se estivesse sonhando. As mãozinhas pequenas abertas ao lado do rosto, os dedos finos, as unhas quase transparentes. E eu pensei, esse menino quase não existiu. Faltou tão pouco, tão pouco. Se eu tivesse passado 5 minutos mais tarde, se tivesse decidido não parar, se as cobras tivessem atacado antes, se o caminhão tivesse quebrado no caminho, qualquer uma dessas coisas e Joaquim não estaria ali, não estaria respirando, não estaria sonhando, não estaria vivo, mas estava. Contra todas as probabilidades, contra toda a crueldade do mundo, contra a maldade de um homem que deveria ter protegido, mas escolheu destruir. Joaquim estava vivo. E, de repente, olhando para aquele bebê através do vidro, eu senti algo que não sentia faz muito tempo. Propósito, não era meu filho. Não era minha responsabilidade. Não era minha família. Mas, de alguma forma, naquele momento, era. Porque eu tinha cortado as cordas. Tinha dirigido como louco para chegar a tempo. Tinha ficado quando podia ter ido embora. Eu tinha feito diferença. E talvez, só talvez, era isso que eu precisava, não para salvar Helena e Joaquim, mas para me salvar também. A porta da UTI se abriu. Uma enfermeira apareceu, jovem, com jaleco cheio de desenhos de ursinhos. Posso ajudar? Perguntou gentil. Só olhando. Respondi meio sem graça. Ela olhou para o berço, depois para mim, e sorriu. É o Joaquim. Pequenininho, mas é guerreiro. Nasceu gritando, sabe? Pulmão bom, sinal de saúde. A mãe dele já viu? Ainda não. A gente vai levar para ela de manhã, depois que o pediatra examinar de novo. Mas ele tá bem. Considerando tudo que passou, tá ótimo até. E vai ficar? Bem, digo. Não vai ter sequelas? A enfermeira fez uma expressão pensativa. É cedo para dizer com certeza, mas todos os exames iniciais estão normais. Reflexos bons, respiração boa, batimento cardíaco estável. Ela olhou para o bebê com carinho. Criança é resistente,
Mais do que a gente imagina. Acenei, sentindo um pouco do peso no peito diminuir. O senhor é o pai? Ela perguntou. Não, só alguém que ajudou. Ela me olhou de um jeito diferente, com respeito, com gratidão. Então, obrigada por ter ajudado, nem todo mundo faria. Voltei a olhar para o Joaquim, tão pequeno, tão frágil, tão vivo. Qualquer um teria feito, murmurei. O senhor sabe que isso não é verdade. A enfermeira retrucou, suave, mas firme. Se fosse, a gente não teria tanto caso de violência chegando aqui. Não teria tanta mulher apanhando em silêncio. Não teria tanta criança morrendo porque ninguém quis se meter. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Posso ficar aqui mais um pouco? Perguntei. Só olhando. Pode, mas tem uma cadeira melhor lá no corredor se quiser sentar. Quando ela voltou para dentro da UTI, eu fiquei. Fiquei olhando para aquele bebê que não era meu, mas que de alguma forma tinha se tornado importante. E pensei na Maria Clara. Pensei em como ela sempre quis ser mãe, em como tentamos por anos, em como o diagnóstico de infertilidade quebrou o coração dela de um jeito que até o câncer não conseguiu. Eu queria tanto ver você segurando um filho nosso. Ela disse uma vez, já no hospital, já magra demais, já fraca demais. Ver você sendo pai. Você seria tão bom nisso. Eu disse que não importava, que ela era suficiente, que eu não precisava de mais nada além dela. E era verdade. Mas agora, olhando para Joaquim, eu me perguntava se talvez, de alguma forma torta, era isso que eu precisava. Não ser pai, mas ser presente, fazer diferença, ajudar alguém que precisava. Não substituía o que perdi, nada substituiria, mas preenchia, um pouco, uma fresta pequena no vazio imenso que a morte da Maria Clara deixou. Fiquei ali até meus olhos começarem a pesar, até o cansaço virar dor nas costas, nas pernas, nos ombros. Então saí do hospital, entrei no caminhão, reclinei o banco e dormi. Dormi sem sonhar, sem pesadelos, pela primeira vez em 3 anos. Continua no capítulo 6. Tentar novamente desse continue. Capítulo 6. O homem que amarra cordas. Acordei com o sol batendo no rosto através do para-brisa embaçado. A cabine do caminhão estava quente, abafada. O cheiro de diesel misturado com suor e poeira. Meu pescoço doía de ter dormido torto no banco reclinado. As costas reclamavam. A boca estava seca como lixa. Mas tinha dormido, profundamente, sem acordar no meio da noite com o fantasma da Maria Clara me olhando do lado vazio da cama. Olhei para o relógio no painel. 7h23. Me sentei devagar, estalando as juntas. Lá fora, o estacionamento do hospital já tinha movimento. Carros chegando, gente entrando e saindo. O dia começando para quem trabalha, para quem visita, para quem precisa. Desci do caminhão com as pernas endurecidas. Fui até um banheiro público que tinha perto da entrada. Joguei água no rosto, tentei me arrumar um pouco. Não adiantou muito. Continuava parecendo alguém que tinha dormido dentro de um caminhão. Porque era exatamente o que eu era. Comprei um café e um pão de queijo numa lanchonete do lado do hospital. Comi em pé, olhando para o prédio branco, pensando se devia entrar ou se devia ir embora de uma vez. Helena estava bem. Joaquim estava bem. Os médicos sabiam o que fazer. A polícia estava cuidando do caso. Eu tinha feito minha parte. Podia voltar para o caminhão, pegar a estrada, entregar a carga em Imperatriz, seguir a vida. Mas não conseguia. Algo me prendia ali, como um anzol invisível fisgado no peito, me puxando de volta. Terminei o café, joguei o copo no lixo e entrei no hospital. O corredor já estava mais movimentado. Médicos fazendo ronda, enfermeiras empurrando carrinhos de medicação, familiares esperando notícias. Parei na recepção. Bom dia. Queria saber do quarto 7. A paciente Helena. Sobrenome? A recepcionista perguntou, o dedo já no teclado. Merda. Eu não sabia o sobrenome dela.
Ela deu entrada ontem à noite. Gestante. Caso de violência doméstica. A moça olhou para mim com uma expressão que misturava cautela e curiosidade. O senhor é... Quem trouxe ela? Respondi. Só queria saber se ela está bem. Ela digitou alguma coisa, olhou para a tela. Helena Cardoso da Silva. Tá no quarto 7 ainda. Visitação liberada das 8 horas às 20 horas. Olhou para mim de novo. Mas tem 2 policiais na porta. Protocolo de proteção. Acenei. Fazia sentido. Obrigado. Subi para o andar. Quando cheguei perto do quarto 7, vi os 2 policiais. Um homem, uma mulher, ambos uniformizados, conversando baixo. Quando me viram chegando, se endireitaram. Bom dia, cumprimentei. Bom dia. O senhor vai visitar a paciente? Se ela quiser receber visita, sim. A policial olhou para o colega, depois para mim. Nome? Roberto Silva Mendes. Ela checou uma prancheta que tinha na mão. O senhor está na lista, pode entrar, mas ela acabou de tomar café. Talvez ainda esteja comendo. Eu espero. Mas antes que eu pudesse sentar no banco do corredor, a porta se abriu. Era uma enfermeira, a mesma da noite passada. Seu Roberto? Ela perguntou sorrindo. Ela está pedindo por você. Entrei devagar. A luz do dia entrava pela janela, iluminando o quarto pequeno. Helena estava sentada na cama, a cabeceira levantada. Uma bandeja com comida pela metade na mesinha ao lado. Ela estava melhor. A cor tinha voltado um pouco para o rosto. Os olhos ainda inchados, mas mais vivos. O cabelo preso num rabo de cavalo torto, limpo. E no colo dela, enrolado no coeiro azul, estava Joaquim. Parei na porta, sem saber se entrava ou se ficava ali, porque aquela imagem era completa. Mãe e filho, vivos, juntos, seguros. Helena olhou para mim e sorriu. Um sorriso verdadeiro dessa vez, mesmo com o lábio ainda machucado. Você voltou, ela disse, a voz ainda fraca, mas firme. Queria ver como vocês estão, respondi, entrando e fechando a porta atrás de mim. Graças a você, a gente está bem. Ela olhou para o bebê no colo, ajeitou o coeiro com cuidado. Olha ele, Roberto. Olha meu menino. Me aproximei devagar. Olhei para o Joaquim. De perto era ainda menor. O rosto avermelhado, os olhinhos fechados, a boca pequena se mexendo de vez em quando. Os dedinhos fechados em punhos minúsculos. Perfeito, completo, vivo. Ele é lindo. Falei e era verdade. Ele é meu milagre. Helena sussurrou, as lágrimas descendo. Meu milagre que quase não aconteceu. Passou a mão de leve na cabecinha do bebê com um cuidado infinito. A enfermeira disse que ele nasceu gritando, forte. Ela olhou para mim, igual a mãe dele, teimoso, se recusa a desistir. Sorri. Não tinha o que dizer que fosse maior que aquele momento. A polícia veio de manhã cedo. Helena continuou, o tom mudando, ficando mais sério. Me fizeram um monte de pergunta. Tiraram foto das marcas, dos ferimentos. Disseram que vão prender o Geraldo. Vão, confirmei. Tentativa de homicídio. Ele não vai sair tão cedo. Ela acenou, mas viu o medo ainda lá, no fundo dos olhos, na forma como apertou o bebê um pouco mais contra o peito. Eu tenho medo que ele venha, confessou baixo, que ele descubra onde eu tô, que ele tente de novo. Não vai. Tem 2 policiais na porta, e quando você sair daqui, vão te levar para um lugar seguro. Casa-abrigo. Eu sei, eles explicaram. Respirou fundo. É estranho, sabe? Ter que fugir, ter que me esconder, como se eu tivesse feito algo errado. Você não fez nada errado. Eu sei, mas às vezes parece que fiz. Porque eu fiquei. Porque eu não saí antes. Porque eu deixei chegar nesse ponto. Conhecia essa culpa. A culpa de quem sobrevive. De quem fica. De quem carrega o peso das escolhas que foram feitas ou não feitas. Você saiu agora, falei, firme. E isso que importa. Você e Joaquim estão vivos, tão juntos, e vão ter a chance de recomeçar.
Helena olhou para mim por um longo momento, estudando meu rosto, procurando algo. Por que você parou? Perguntou de repente. Na estrada. Por que você parou? A pergunta me pegou desprevenido. Por que eu parei? Não sabia a resposta. Não de verdade. Porque eu vi você, respondi, hesitante. E não dava para passar reto, mas muita gente passa, todo dia. Pessoas veem e fingem que não viram, ou acham que não é problema delas. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Minha esposa, comecei, as palavras saindo sozinhas. Ela morreu faz 3 anos, câncer. E eu não consegui salvar ela. Não consegui fazer nada. Só fiquei ali, segurando a mão dela, vendo ela ir embora. A voz falhou. Respirei fundo. Quando eu te vi naquela estaca, eu... não sei. Não ia deixar mais alguém morrer quando eu podia fazer algo. O silêncio caiu pesado no quarto. Só o som do monitor apitando baixinho, do bebê respirando. Sinto muito, Helena disse suave, pela sua esposa. Eu também, murmurei. Ela ajeitou Joaquim no colo. O bebê se mexeu, fez um barulhinho, mas não acordou. Você acha que ela ficaria orgulhosa? Helena perguntou. Do que você fez? A pergunta me acertou em cheio. Maria Clara, orgulhosa de mim. Pensei nela, no jeito que ela era, no coração enorme que tinha, na forma como se importava com todo mundo, conhecidos ou não. Acho que sim, respondi, a voz rouca. Ela sempre dizia que a gente tem que ser a mudança que quer ver no mundo, que não adianta reclamar das coisas se a gente não faz nada para mudar. Ela parece que era uma mulher incrível. Era. O silêncio voltou, mas era confortável agora, compartilhado. Obrigada, Roberto, Helena disse depois de um tempo. Por tudo, por parar, por me salvar, por trazer a gente até aqui, por ficar. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Você me devolveu a vida, me devolveu a chance de ser mãe. E eu nunca vou esquecer isso. Não soube o que dizer. Então, só acenei. Joaquim escolheu aquele momento para acordar. Os olhinhos se abriram devagar, desfocados, tentando entender o mundo novo ao redor. E então, inevitável, veio o choro. Não era alto, era só um chorinho fino, de bebê pedindo atenção. Helena sorriu e começou a balançar ele devagar. Shhh, meu amor, tá tudo bem, mamãe tá aqui. E vendo ela ali, segurando o filho, acalmando ele, protegendo ele, eu soube que ia ficar tudo bem. Não ia ser fácil, não ia ser perfeito, mas ia ser possível, porque Helena era forte, mais forte do que ela mesma sabia. E Joaquim tinha chegado ao mundo lutando. Eles iam sobreviver, iam mais que sobreviver, iam viver. Foi quando ouvi vozes alteradas do lado de fora, alto, raivosas. E então um grito: cadê ela? Cadê minha mulher? Meu sangue gelou. Helena ficou pálida, os olhos arregalados de terror puro. É ele, ela sussurrou, a voz tremendo. É o Geraldo. Ele veio. Continua no capítulo 7. Tentar novamente, continue capítulo 7. O confronto. O tempo parou. Helena apertou Joaquim contra o peito, o bebê chorando mais alto agora, sentindo o medo da mãe. As mãos dela tremiam, o rosto branco como papel. Ele não pode entrar aqui, ela sussurrou desesperada. Não pode ver a gente. Levantei rápido, o coração martelando. Fica calma, tem 2 policiais lá fora, ele não vai passar. Mas mesmo dizendo isso, eu não estava tão certo. Do lado de fora, a voz continuava berrando. Eu tenho direito! Ele é meu filho! Essa vagabunda é minha mulher! O som de algo batendo. Talvez um soco na parede, talvez numa porta. Senhor, o senhor precisa se acalmar. A voz da policial mulher, firme mas elevada. Eu não vou acalmar porra nenhuma. Vão me impedir de ver meu próprio filho. Fui até a porta, coloquei a mão na maçaneta. Não, Helena chamou, a voz fina. Não sai, ele é perigoso. Quando tá assim,
Quando tá bêbado, ele não se controla. Eu não vou deixar ele chegar perto de vocês. Prometi e abri a porta. A cena no corredor era caótica. Geraldo estava a uns 5 metros de distância, contido pelos 2 policiais. Um homem grande, barriga saliente, camisa suja, manchada de bebida e suor. O rosto vermelho, os olhos injetados de sangue, o hálito que eu conseguia sentir dali. Cachaça pura. Os cabelos desgrenhados, a barba por fazer há dias. Ele se debatia contra os policiais, tentando se soltar, berrando palavrões. "Solta eu, caralho! Vou buscar o que é meu!" "Senhor Geraldo, o senhor está embriagado e alterado." O policial homem falava, tentando manter o tom profissional. "Precisa se acalmar ou vamos ter que algemá-lo." "Algema, então! Vão me prender por querer ver minha família!" Foi quando os olhos dele me viram, parado na porta do quarto, entre ele e Helena. A expressão dele mudou, de raiva genérica para ódio direcionado. "Quem é você?" berrou, lutando mais forte contra os policiais. "Que porra você tá fazendo no quarto da minha mulher?" Não respondi. Só fiquei ali, bloqueando a entrada. "Foi você?" Geraldo continuou, a voz subindo mais, ficando histérica. "Foi você que trouxe ela aqui, que se meteu no que não é da sua conta." "Eu salvei ela", respondi, a voz saindo mais baixa e mais fria do que eu esperava. "Salvei ela de morrer amarrada numa estaca cercada de cobras, enquanto você, covarde, estava em casa se afogando em cachaça." O rosto de Geraldo ficou roxo. "Covarde? Eu sou covarde?" Ele cuspiu no chão. "Aquela vádia me arruinou a vida, me fez perder o emprego, encheu a barriga e agora quer que eu sustente." "Chega!" a policial gritou, puxando o braço dele com mais força. "Mais uma palavra e o senhor vai preso por desacato, perturbação e ameaça." Mas Geraldo não parava. O álcool tinha tomado conta, a raiva tinha tomado conta. Não tinha mais controle, não tinha mais filtro. "Ela merecia", berrou, olhando para mim, mas falando para todo mundo. "Merecia tudo, deveria ter morrido. Ela e aquela coisa que ela carrega." Algo dentro de mim se rompeu. Anos de raiva contida, anos de dor guardada, anos de ver o mundo ser injusto e não poder fazer nada. Dei 3 passos na direção dele. Os policiais perceberam e o policial homem levantou a mão livre. "Senhor Roberto, não! Deixa com a gente!" Mas eu continuei andando, devagar, firme. Parei a 1 metro de Geraldo. De perto ele era ainda mais patético. O cheiro de álcool era sufocante. Os dentes amarelados, a pele manchada de bebida e sol, os olhos vermelhos, vazios de qualquer coisa que se parecesse com humanidade. "Você", comecei, a voz baixa, mas carregada, "não é homem, é lixo, é a escória da pior espécie. É o tipo de criatura que bate em quem é mais fraco, porque não tem coragem de enfrentar alguém do próprio tamanho." Geraldo tentou dar um passo na minha direção, mas os policiais seguraram firme. "Você amarrou uma mulher grávida", continuei, cada palavra saindo devagar, pesada. "Sua mulher, a mãe do seu filho, amarrou ela numa estaca, cercou de cobras venenosas e deixou ela ali para morrer de medo, de dor, de desespero." Minha voz começou a subir. "Que tipo de monstro faz isso? Que tipo de doente olha para a mulher que carrega seu filho e decide que a vida dela não vale nada? Ela não vale nada!" Geraldo berrou de volta, cuspindo saliva. "É uma vagabunda, uma encostada, uma..." Não deixei ele terminar. Minha mão foi mais rápida do que meu pensamento. Agarrei a frente da camisa dele, puxando para perto, tão perto que nossos rostos quase se tocavam. "Senhor Roberto!" os policiais gritaram, mas eu não estava ouvindo mais ninguém. "Você acha que é homem porque bate em mulher?" falei baixo, as palavras saindo entre os dentes cerrados. "Você acha que é forte porque escolhe vítimas que não podem revidar?" Geraldo tentou me empurrar, mas eu era mais forte. Anos de carregar carga,
Anos de vida dura na estrada, anos de raiva acumulada procurando um alvo. Eu vou te contar uma coisa. Continuei, apertando mais a camisa dele. Você não é nada. É menos que nada. É um verme. E agora o mundo inteiro vai saber o que você é. Vai saber que você tentou matar sua mulher e seu filho. E você vai apodrecer numa cela, sozinho, esquecido, como merece. Me solta! Geraldo gritou, mais fraco agora. O cheiro de álcool misturado com medo. Porque covarde é assim. Quando encontra alguém que revida, que não tem medo, que não curva a cabeça, vira criança assustada. Senhor Roberto, solte ele, agora! A policial ordenou, a voz dura. Respirei fundo, uma vez, duas, e soltei. Geraldo tropeçou para trás, mas os policiais seguraram. Ele olhou para mim com ódio, misturado com algo que eu reconheci. Medo. Prende ele. Falei para os policiais me afastando. Pelos crimes que já cometeu e por tudo que acabou de falar. A policial puxou as algemas do cinto. Geraldo Ramos Ferreira, o senhor está preso por tentativa de duplo homicídio qualificado, violência doméstica, tortura, ameaça e desacato à autoridade. Tem o direito de permanecer em silêncio, continuou falando enquanto algemava ele. Geraldo ainda tentou resistir, mas estava cansado agora. O álcool, a raiva, o confronto, tudo tinha consumido a pouca energia que tinha. Quando o algemaram, ele olhou para a porta do quarto, tentando ver Helena, tentando ver o filho. Você vai pagar por isso, berrou. Vai ver, vai, cala a boca. A policial cortou, empurrando ele pelo corredor. Os berros foram diminuindo conforme o levavam embora. Outros policiais apareceram para ajudar. Enfermeiras e seguranças do hospital também. Pacientes, olhando das portas dos quartos, assustados, curiosos. E então, finalmente, silêncio. Fiquei ali parado no corredor, tremendo. As mãos fechadas em punhos tão apertados que as unhas cravaram nas palmas. O coração batendo descontrolado, a adrenalina ainda correndo nas veias. Senhor Roberto, virei. Era o policial que tinha ficado. O senhor não deveria ter feito aquilo, ele disse, mas o tom não era de bronca. Era quase compreensivo. Eu sei, mas eu entendo, ele suspirou. Se eu pudesse fazer o mesmo com cada agressor que encontro, faria. Acenei, ainda processando, ainda acalmando. Ele vai ficar preso? Perguntei. Vai. Prisão preventiva garantida. Com tudo que ele falou, as ameaças, o estado embriagado, não tem juiz que solte. E depois, vai responder processo, com as provas que temos, as fotos dos ferimentos, o depoimento dela, o seu, o local do crime. Fez uma pausa. Vai pegar pesado. Anos, muitos anos. Senti um alívio pequeno. Não era justiça completa. Nunca é. Mas era algo. Pode voltar lá. O policial fez sinal para o quarto. Ela deve estar precisando saber que acabou. Voltei para o quarto devagar. Abri a porta com cuidado. Helena estava exatamente onde deixei. Sentada na cama, Joaquim apertado contra o peito, os olhos arregalados fixos na porta. Quando me viu, soltou um soluço. Ele foi? Perguntou, a voz quebrando. Foi, algemado, preso. Não vai voltar. Ela desabou, os ombros tremendo, as lágrimas descendo em silêncio enquanto balançava o bebê. Fechei a porta. Fui até ela. Sentei na beirada da cama. Acabou, Helena. Falei suave. Acabou. Você tá segura. Joaquim tá seguro. Eu achei... Ela soluçou. Achei que ele ia entrar, ia pegar o Joaquim e ia me machucar de novo. Não vai, nunca mais. Ela olhou para mim. Os olhos vermelhos, o rosto molhado, mas tinha algo diferente agora. Alívio, libertação. Obrigada, sussurrou, por ficar entre ele e a gente, por não deixar ele passar. Sempre, respondi. E era verdade. Joaquim tinha parado de chorar. Estava quieto no colo da mãe.
os olhinhos fechados de novo, alheio ao caos que tinha acontecido do lado de fora. Inocente, puro, protegido. E olhando para os dois, mãe e filho juntos e seguros, eu senti algo mudar dentro de mim. Não era cura. A dor da perda da Maria Clara nunca ia desaparecer completamente, mas era um começo de entender que a vida continua, que o propósito pode ser encontrado nos lugares mais inesperados, que às vezes, salvando os outros, a gente salva um pouco de si mesmo também. Vocês vão ficar bem, falei, mais para mim que para ela, e dessa vez eu acreditei. Continua no capítulo 8. Tentar novamente de Continue, capítulo 8. Novos começos. 3 dias depois, eu ainda estava em Gurupi. Tinha ligado para o dono da transportadora, explicado a situação. Ele resmungou sobre prazos e compromissos, mas no fim, entendeu. Disse que ia mandar outro motorista buscar a carga, que eu podia tirar uns dias, como se fosse só isso. Mas era o que eu tinha, e era o que eu ia usar. Aluguei um quarto numa pensão barata perto do hospital. Nada demais. Cama dura, ventilador barulhento, cheiro de mofo nas cortinas, mas era limpo o suficiente e perto o suficiente. Todo dia eu ia no hospital, de manhã e de tarde. Às vezes só ficava ali, sentado na cadeira do corredor. Às vezes entrava no quarto, conversava com Helena, pegava Joaquim no colo quando ela deixava. No 3º dia, ela recebeu alta. Os médicos disseram que estava recuperada o suficiente. As costelas iam doer por mais algumas semanas, mas iam sarar. Os ferimentos nos pulsos estavam cicatrizando bem. A infecção tinha sido controlada com antibióticos. Ela estava comendo, se hidratando, ganhando força de volta. E Joaquim estava perfeito, saudável, crescendo. A assistente social do hospital veio conversar com Helena na manhã da alta. Uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos num coque, óculos de leitura pendurados no pescoço por uma correntinha. Eu estava no quarto quando ela chegou. Ofereci para sair, mas Helena pediu que eu ficasse. Pode ficar, ela disse. Você faz parte disso tudo. A assistente social se apresentou como Dalva. Sentou na cadeira ao lado da cama, abriu uma pasta cheia de papéis. Helena, a gente organizou uma vaga para você na Casa de Acolhida Maria Madalena. É uma instituição que trabalha especificamente com mulheres em situação de violência doméstica. Tem quartos individuais, cozinha compartilhada, acompanhamento psicológico, assistência jurídica e apoio para recolocação profissional. Helena ouvia em silêncio, Joaquim dormindo no colo dela. Você pode ficar lá por até 6 meses enquanto se reorganiza. Nesse tempo, a gente ajuda a conseguir documentos, procurar emprego, encontrar moradia definitiva. E tem creche no local. Então, o Joaquim fica cuidado enquanto você trabalha ou faz cursos. E o Geraldo? Helena perguntou, a voz baixa. Ele vai saber onde eu tô? Não. O endereço da casa-abrigo é confidencial. Nem a polícia pode divulgar. E ele está preso preventivamente. Com a prisão confirmada pelo juiz ontem, ele vai ficar trancado até o julgamento. E depois, se condenado, vai cumprir pena integral. Quanto tempo? Dalva consultou os papéis. A promotoria está pedindo 15 anos. Tentativa de duplo homicídio qualificado, tortura, violência doméstica continuada. Com as provas que tem, dificilmente ele pega menos que 10. 10 anos. Uma década. Joaquim ia ter 10 anos quando o pai saísse da cadeia. Se saísse, tempo suficiente para Helena reconstruir a vida. Para Joaquim nem lembrar do homem que tentou matá-lo antes de nascer. E depois dos 6 meses, Helena perguntou, se eu não conseguir me organizar a tempo, a gente não deixa ninguém na rua. Dalva garantiu gentil. Se precisar de mais tempo, avalia caso a caso. O importante é você e seu filho ficarem seguros. Helena acenou, processando tudo. Quando eu vou? Hoje mesmo, assim que assinar os papéis da alta. Eu levo vocês. Foi tudo muito rápido depois disso. Papéis assinados.
Receitas médicas explicadas. Recomendações dadas. Helena não tinha nada para levar. Nenhuma mala. Nenhuma roupa além da que vestia. Doada pelo hospital. Nenhum pertence além do filho nos braços. Tinha saído de casa com nada. E era com nada que recomeçava. Mas não era bem verdade. Porque ela tinha Joaquim e tinha a vida de volta. E isso era mais do que nada. Ajudei a levar ela até o carro da assistente social. Um Uno branco velho, amassado na lateral, mas funcionando. Helena entrou no banco de trás, ajeitou Joaquim no bebê conforto que Dalva tinha trazido, fechou o cinto e então olhou para mim, parada com a porta ainda aberta. "Você vai embora agora?" perguntou. A pergunta me pegou desprevenido. "Eu não sei", respondi honesto. "Acho que sim, tenho que voltar a trabalhar." "Para onde você vai?" "Araguaína, é onde eu moro." Ela ficou quieta por um momento. "Não sei como agradecer", disse finalmente, a voz embargada. "Não tenho palavras para tudo que você fez. Não precisa agradecer." "Preciso sim." Ela limpou uma lágrima que escapou. "Você me salvou, Roberto. Salvou nós dois. E não foi só na estrada. Foi aqui também. Ficando, se importando, enfrentando o Geraldo, sendo alguém que se importa." Não sabia o que dizer, então não disse nada. "Eu vou ficar bem", Helena continuou, mais firme agora. "Eu prometo, vou cuidar do Joaquim, vou trabalhar, vou reconstruir nossa vida. E um dia, quando ele crescer, vou contar para ele. Vou contar sobre o homem que parou na estrada, o homem que não passou reto. O homem que nos deu uma segunda chance." A emoção apertou na garganta. "Cuida dele", consegui falar. "Cuida de vocês dois." "Vou cuidar." Ela olhou para o filho, depois de volta para mim. "E você? Você vai cuidar de você?" A pergunta me acertou fundo, porque fazia 3 anos que eu não cuidava de mim. 3 anos fugindo. 3 anos na estrada, evitando a casa vazia, a vida vazia, o futuro vazio. Mas talvez fosse hora de parar de fugir. "Vou tentar", respondi. "Tenta de verdade." Helena sorriu. "Pequeno, mas genuíno. Porque você merece ser feliz também. Sua esposa ia querer isso para você, e ela estava certa. Maria Clara ia querer que eu vivesse, que eu parasse de só existir e começasse a viver de novo. Não da mesma forma, nunca seria da mesma forma, mas viver mesmo assim. Posso saber notícias de vocês?" perguntei. "De vez em quando?" Helena olhou para Dalva, que estava esperando no banco da frente. "A casa-abrigo tem telefone. Você pode ligar, perguntar por mim. Eles vão avisar se eu quiser atender. E você vai querer?" Ela sorriu mais. "Sempre." Dalva ligou o carro. O motor tossiu antes de pegar. "A gente precisa ir", ela avisou, gentil, mas firme. Helena acenou. Começou a fechar a porta, mas parou. "Roberto?" "Sim?" "Obrigada por ter visto a gente." "Quando o mundo inteiro passou reto, você viu." Não consegui responder, só acenei, a porta fechou. O carro deu ré, saiu da vaga, seguiu pela rua. Fiquei ali parado no estacionamento do hospital, vendo o Uno branco virar a esquina e desaparecer. E pela primeira vez em 3 dias, eu estava sozinho de novo. Mas não me sentia vazio, me sentia leve, como se tivesse largado um peso que nem sabia que estava carregando. Voltei para a pensão, peguei minhas poucas coisas, paguei a conta. Fui até o caminhão que ainda estava estacionado no hospital. Subi na cabine, liguei o motor. O ronco familiar me envolveu. A estrada me esperava, como sempre esperou, como sempre ia esperar. Mas dessa vez era diferente, porque eu não estava fugindo mais. Estava indo para casa, para o lugar que eu tinha evitado por 3 anos, para o lugar onde as memórias da Maria Clara moravam. Mas memórias não eram fantasmas, eram lembranças, boas lembranças, de uma vida vivida, de um amor verdadeiro, de anos felizes que ninguém podia tirar de mim. E talvez fosse hora de fazer as pazes com isso,
de parar de tratar a casa como túmulo e começar a tratá-la como lar de novo. Sai de Gurupi no meio da tarde. O sol ainda alto, o céu azul sem nuvens, o calor pesado, mas suportável. Passei pelo quilômetro 42. Diminuí a velocidade sem nem pensar. Olhei para a lateral da estrada. A estaca não estava mais lá. Alguém tinha tirado. Provavelmente a polícia como evidência. Mas eu sabia onde era. Sabia exatamente onde Helena tinha estado amarrada, onde as cobras tinham cercado ela, onde ela tinha quase morrido e onde ela tinha sido salva. Não parei, mas fiz algo que não fazia há anos. Rezei. Não uma reza pedindo, uma reza agradecendo. Obrigado por ter me colocado naquela estrada naquele dia. Obrigado por ter me feito parar. Obrigado por ter dado a eles uma chance. E obrigado, Maria Clara, por ter me ensinado a me importar, por ter me mostrado que a gente sempre tem escolha. Escolha de passar reto ou parar, escolha de ignorar ou agir, escolha de viver ou só existir. Eu escolho viver. A estrada continuou, quilômetro após quilômetro, curva após curva. O sol começou a descer, o céu ganhou tons de laranja, rosa, roxo, as sombras ficaram longas, o dia começou a virar noite, e quando as primeiras luzes de Araguaína apareceram no horizonte, eu não senti medo, senti esperança. Porque a estrada me ensinou muita coisa nesses 22 anos. Me ensinou a dirigir, me ensinou a sobreviver, me ensinou a ser forte. Mas nos últimos 3 dias, a estrada me ensinou a coisa mais importante. Me ensinou que a gente não salva os outros. A gente salva uns aos outros. Helena me salvou tanto quanto eu salvei ela. Me mostrou que ainda tinha propósito, que ainda tinha razão para acordar todo dia. Que a vida, mesmo dura, mesmo injusta, mesmo dolorosa, ainda valia a pena. Entrei em Araguaína com o coração mais leve do que tinha estado em anos. Dirigi pelas ruas familiares, passando pelos lugares conhecidos, até chegar na minha rua, na minha casa. Estacionei o caminhão na frente, desliguei o motor. Fiquei ali sentado por um momento, só olhando. A casa estava como deixei, pequena, simples, com a varanda da frente e a porta azul que a Maria Clara tinha pintado, porque disse que azul trazia paz. Desci do caminhão, peguei a chave no bolso, abri o portão que rangeu nos gonzos enferrujados, subi os 3 degraus da varanda, coloquei a chave na fechadura, respirei fundo e entrei. O cheiro me atingiu primeiro. Poeira, mofo, casa fechada há tempo demais, mas embaixo disso, bem fraco, ainda tinha o cheiro dela, do perfume que ela usava, do sabonete de lavanda. Acendi a luz. A sala apareceu, exatamente como deixei. A foto nossa no dia do casamento na parede. O sofá velho, mais confortável. A estante com os livros que ela gostava de ler. Fui até a foto, peguei o porta-retrato. Limpei a poeira do vidro com a manga da camisa. Olhei para nós dois ali, 20 anos mais jovens, sorrindo, felizes, sem saber o que o futuro traria. Oi, meu amor, falei, a voz ecoando na casa vazia. Desculpa ter ficado longe tanto tempo, mas eu precisava aprender algumas coisas. Precisava lembrar quem eu sou, quem nós éramos, o que você me ensinou. Passei o dedo pela moldura. Eu ajudei alguém. Ajudei uma mulher e o filho dela. E fazendo isso, acho que você me ajudou também. Me mostrou que ainda dá para fazer diferença. Que ainda dá para ser a pessoa que você sempre acreditou que eu era. Coloquei a foto de volta no lugar. Eu vou ficar bem? Não vai ser do jeito que era. Nunca vai ser. Mas vai ser o bastante. Porque eu escolho que seja o bastante. O silêncio da casa não era pesado mais. Era paz. Fui até a cozinha. Abri a janela. Deixei o ar fresco da noite entrar. Lavei um copo. Bebi água. E pela primeira vez em 3 anos, não tive vontade de fugir. Tive vontade de ficar. De limpar a casa, de abrir as janelas, de deixar a luz entrar, de viver nela de novo. Não como túmulo, mas como lar,
porque a vida continua, sempre continua. E às vezes, nas curvas mais inesperadas da estrada, a gente encontra exatamente o que precisa para lembrar disso. Epílogo. 6 meses depois. O telefone tocou numa tarde de terça. Eu estava na varanda tomando café, olhando o movimento da rua. Tinha voltado a fazer fretes, mas menos. Escolhia os trabalhos agora. Ficava mais tempo em casa. Tinha até começado a plantar umas coisas no quintal. Tomate, pimentão, coisas que a Maria Clara sempre quis plantar, mas nunca teve tempo. Atendi no terceiro toque. Alô? Roberto? A voz era conhecida, mas diferente. Mais forte, mais firme. Helena? Oi. Ela riu, um som leve. Espero não estar incomodando. Nunca incomoda. Como vocês estão? A gente está bem. Muito bem. Eu consegui um emprego. Auxiliar de cozinha num restaurante aqui perto. Não é muito, mas está sendo suficiente. E o Joaquim, você precisava ver ele, Roberto. Tá enorme, gordo, saudável. Já sorri, já faz barulhinhos. Sorri. Que bom, Helena. Fico feliz de verdade. E você? Como tá sendo? Tá sendo bom. Diferente. Mas bom. Você voltou para casa? Voltei e tô ficando. De verdade dessa vez. Sua esposa ia gostar disso. Ia. Silêncio confortável na linha. Roberto, eu queria te convidar para uma coisa. Helena disse. No mês que vem o Joaquim vai ser batizado. Nada grande. Só eu, ele e algumas pessoas da Casa Abrigo, a Dalva. Mas eu queria que você viesse. Se quiser, se puder. Algo apertou no peito. Bom dessa vez. Eu vou, respondi. Com certeza eu vou. Tem outra coisa. Ela hesitou. Eu e a Dalva conversamos e eu queria te perguntar se você aceitaria ser padrinho do Joaquim. As palavras me pegaram de surpresa. Completamente. Helena, você não precisa aceitar. Ela se apressou. Eu sei que é muito pedir, mas você fez tanto. E eu queria que o Joaquim crescesse sabendo que tem alguém que se importa, alguém que vai estar lá se precisar. Fechei os olhos, respirei fundo. Padrinho. Não era pai, nunca seria, mas era algo, era vínculo, era compromisso, era família escolhida. Seria uma honra, falei a voz rouca. Seria uma honra ser padrinho dele. Helena soluçou do outro lado da linha. Um soluço de alívio, de alegria. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por tudo, por ter parado, por ter ficado, por não ter esquecido da gente. Nunca ia esquecer. E era verdade, porque alguns encontros mudam a gente para sempre. Algumas estradas te levam exatamente onde você precisa estar. E às vezes, salvando uma vida, a gente salva a própria. Fim.